relatinho projetivo onde eu andei, acredito ser um aerobus e não uma nave. Fui parar em Goiânia e muitas coisas aí, numa feira também lá. Gente, tudo bem? Como é que você tá? Carinha de sono, você já sabe, né? Relato projetivo. Eu não vou me arrumar, eu não vou me arrumar para fazer vídeo de ainda mais de relato projetivo. Vocês já são de casa, já me de pijama e tá tudo certo. A gente é de casa, paz e amor e harmonia. Gente, foi o seguinte, eu estava ontem eu fiz evangelho, né, do lar, mas essa experiência, ela foi de manhã cedinho. E uma informação importante para vocês. Eu já comentei aqui alguns vídeos. Todas as vezes que eu tomo algumas coisas à base de café, eu não tomo café, cafeína, corrigindo. Toda vez que eu tomo à base de cafeína, isso prejudica a minha rememoração. Porque isso pode te ajudar também a você desvendar o que não está lhe fazendo bem. Todas as vezes que eu tenho isso, diminui as minhas rememorações. Eu sei que eu tenho projeções, algumas eu me lembro, mas outras, a maioria, não. Então, preste atenção quando tipo de medicamentos também que vocês tomam ou drogas mesmo sendo lícitas, como a cafeína, tá? Ela reage de acordo com o organismo de cada um. Na projeção, a gente sabe que tem determinados alimentos que a gente tem que evitar, né? Como chocolate, como cafeína, como comer muito perto, né, de você ir dormir. Então, todas essas dicas eu falei no curso de viagem astral, tá aqui no YouTube. E então foi o seguinte, eu tinha parado, eu parei e as minhas projeções estão voltando com maior regularidade. Eu já tinha, né? Mas eu tô me lembrando, não é que tá voltando, mas eu tô me lembrando mais das minhas projeções. Todos os dias agora voltou. E hoje eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Eu saí aqui nesse escritório, né? Esse aqui é só um escritório onde eu só faço projeção, trabalho de espiritualidade. E aqui eu saí aqui, eu estava acordada. Eu lembro que eu acordei aqui depois que eu olhei para minha mão. Eu olhei para minha mão esquerda e ela estava normal. Quando eu olhei para a mão direita, tinha 6 dedos. 6 dedos, estou fora do corpo. E o Muff tá reclamando de alguma coisa aqui. E aí, tinha 6 dedos. E eu disse, gente, né? Tô fora do corpo. Aí eu olhei pra cá, vi que eu estava aqui. Vi o teto, né? O teto tava a mesma coisa, bem parecido. Nesse teto, o teto daqui, ele é todo decorado. E aí eu tentei passar a mão no teto, aí eu senti, não, vou por aqui mesmo, pela porta. Aí quando eu fui pela porta, eu vi eu já me vi em outro lugar. Não parecia ser a minha casa, já me vi em outro lugar. Quando eu passei pela porta, já estava como se fosse na casa de outra pessoa. Ai, lembrei, eu estava na casa do vizinho. Eu desci, eu estava aparecendo num apartamento. Olha que doido. Às vezes pode aparecer. E eu apareci no apartamento de um vizinho. E disse, caraca, eu tô no apartamento do vizinho, vou para baixo. Até então eu não tinha percebido que eu estava em apartamento. E eu disse, vou descer, vou para baixo, né? Vou passar pelo chão, né? Para sair daqui. E aí eu ouvi, é o apartamento de baixo, né? Você vai, não é legal. Ih, caraca, apartamento de pessoas embaixo, não quero ver nada. E aí eu fui subir. Quando subi, eu vi que não tinha ninguém, então provavelmente era, né? Aqueles apartamentos cobertura, né? Provavelmente. E aí eu fui subir e aí saí voando. Quando eu saí voando, não, minto, antes de eu sair voando, eu vi uma pessoa tentando me enganar, porque eu tava com muito turva, né? Eu acredito que foi a dimensão que eu saí. Estava muito turva, assim, como vamos dizer, a minha visão. E aí eu comecei a ver aquilo ali, algumas coisas, e eu vi uma pessoa, e depois foi clareando a minha visão. Eu vi um ser que corria e aparecia. E ele ficava atrás da porta, esperando, foi isso que eu senti, esperando eu perder a lucidez para vir, né, sugar minha energia.
E eu disse, vem cá, quem é você? Aparece, aparece, aparece. E ele não queria aparecer. E aí eu disse assim, bom, ele não vai aparecer, ele tá com medo, tá esperando eu perder a lucidez pra vir, mas, desculpa, aí eu peguei e joguei energia, joguei não, o que foi que eu fiz? Eu tô lembrando agora de umas partes, lembrei, teve um momento que eu não vi ele, e sabe quando você exterioriza energia, mas não em direção a ele, exterioriza no ambiente. Acredito que eu fiz alguma limpeza, alguma coisa assim, e de lá eu saí voando. Quando eu saí voando, eu vi as estrelas. Não, antes de eu ver as estrelas, gente, eu comecei a me enrolar nos fios, nos varais de roupa, e eu tentei sair, um espírito tentou puxar meu pé, e eu vi que estava lúcida, né, completamente lúcida, e eu tentando me desenrolar ali, né, do varal, vamos dizer assim, e ele tentando puxar meu pé. Saí, me desviei de tudo, comecei a voar. Vi as estrelas, algumas estrelas em um pouco de movimento. Eu disse, gente, que é isso? Eu comecei a mentalizar. Amigos, estou aqui, me chama, me leva, vamos lá, não sei o quê. Nada. Só que teve um desses movimentos de luz que veio em minha direção. Quando ele chegou mais perto, eu vi que era uma espécie de drone. Tinha um formato de uma nave, mas era do tamanho de um drone. E parecia ser um drone ali, uma câmera. Esse drone veio em minha direção e eu disse, ué, vai me analisar, né? E eu disse, eu quero ir com vocês, me analisa, me leva, não sei o quê. E aí ele olhou e veio bem perto de mim, nesse drone, eu chego mais próximo, e aí voltou. Tinha muitas estrelas e algumas luzes em movimento, que eu percebi que eram outros desses. E um desses veio, né, perto de mim, analisou, botou uma luz assim, olhou com a lente, né, e saiu, tipo, nem te ligo. Aí eu, caraca! Eu disse, não, vem cá, não sei o quê. E ele virou. Aí eu disse, tá bom. Aí, eu disse, eu acredito que isso é um drone que vem antes para só analisar ali, averiguar as coisas. Pouco depois, começou a vir uma nave, né, menor. Eu tô chamando de nave porque no primeiro momento foi a interpretação assim, que eu tive, mas depois eu vi que era um aerobus, tá? Porque eram pessoas ali controlando aquele veículo. Não tinha extraterrestres. E era meio oval, sabe? E aí esse veículo começou a jogar uma luz. Só que antes dele jogar luz, jogar luz assim, e pegar as pessoas, começar a coletar as pessoas, ele foi numa fonte, acoplou numa fonte e, pela minha interpretação, como se o combustível dele fosse a água, é a minha interpretação, tá? E eu vi que ele foi na água e depois ele começou a entrar mais em movimento e começar a coletar as pessoas. A primeiro momento eu pensei que era uma nave, mas depois eu vi que não, que eram pessoas. Eles começaram a coletar algumas pessoas e por último eu entrei ali, eu vi que as pessoas estavam com medo, só que antes de eu ver que as pessoas estavam com medo, eu vi que as pessoas viram aqueles equipamentos, viram como se fosse uma nave ou aerobus e estava ali viajando, não estava percebendo. Eu disse, gente, as pessoas estão dormindo, não estão notando, não estão com medo, não estão assustadas, elas não estão nem aí. E eu disse, mas elas não estão nem ligando, sabe? Tipo, não estão nem aí mesmo, elas não estavam nem aí. E eu vi que as pessoas não estavam interessadas. Até agora eu não sei se eram as pessoas do umbral que já sabiam que aquilo existia e estava tudo certo, tudo natural, ou se eram a gente aqui, né, encarnado lá rodando e sem consciência para ver. Eu não consegui identificar isso. E você já passou por uma experiência como essa? Para ver assim algumas pessoas assim, nem aí para a situação? Enfim, conta aqui nos comentários. E aí, essa nave começou a me pegar e eu vi que eram pessoas, não era ET. E eu vi que, aí sim eu vi que as pessoas estão um pouco assustadas. Algumas pessoas assustadas. E aí foi nesse momento que eu não lembro dessa parte que aconteceu. Eu não lembro dessa parte. Eu só sei que depois eu comecei. Sabe quando você acorda e vai ali ordenando as coisas? Eu lembro depois da outra parte que eu apareci num lugar.
Eu acredito que eu acordei nessa hora, eu não me lembro. Eu não me lembro, gente, dessa hora. Dá uns brancos assim de vez em quando, gente. Ou a gente perde consciência, né? E quando eu acordei, eu acordei em outro lugar. E aí eu senti Goiânia. E eu disse, caramba, tô em Goiânia. Aí eu, mentores, tô aqui disponível, mentores, tô aqui disponível. Falei umas 3 vezes. Aí eu escutei uma voz, né, falando assim, vai curtir, vai caminhar, vai aproveitar. Eu disse, tá bom, vou curtir. Aí eu estava ali, fui dar uma volta, vi uma feira, assim, bem de longe, vi muita gente à distância. E eu disse, vou lá conversar com o pessoal. Só que antes de eu ir lá, eu vi um senhor, perguntei pra ele onde é que eu tava, ele falou Goiânia. Mas eu percebo que os espíritos não gostam muito de falar, é como se a gente estivesse ficando doido. Por que você tá perguntando isso? Doideira, né? Tipo, eles não gostaram muito quando eu pergunto, não gostam muito. Perguntei pra ele, fui na direção onde tinha muita gente, eu disse, eu vou descobrir que cidade é essa. E aí comecei a perguntar, comecei a conversar com o pessoal, com os feirantes ali, era uma feira ali. E comecei a conversar com todo mundo, perguntar, e comecei a ler. Sabe aquela feira que tem aqueles bordados com os nomes da cidade, do lugar, aqueles desenhos do lugar? Era uma feira como essa. E aí, bem regional parecia ser. E aí eu comecei a tentar ler nesses, vamos dizer assim, na história de prato, nesses objetos também, nessas coisas, né? Nesses objetos. Qual era o nome de onde eu estava? Que cidade que eu estava, né? E aí eu li, mas eu não consegui rememorar. Eu lembro que eu estava. Não lembro. Tá? Sabe quando tá aqui, mas não tá descendo, gente? Ainda não. Talvez eu lembre. E eu fui por toda a feira e nada. Comecei a voar. Fui parar em uma cidade vizinha, que eu perguntei o nome, vi uma pessoa conhecida e eu perguntei para ela onde é que eu estava. Ela disse que estava vivendo lá agora. Pode ser interpretação, né? Não confirmei com essa pessoa. E se ela está morando realmente lá, ou se ela estava lá. E aí eu estava nesse lugar, perguntei, era uma cidade vizinha, ainda em Goiânia. E eu disse, tudo bem, vamos. E dali eu comecei a sentir acordando. Quando eu pensei, poxa, faz muito tempo que eu tô fora do corpo. Quando eu comecei a pensar isso, aí eu comecei a voltar para o corpo. Eu quis trazer essa experiência aqui para você ver que às vezes a gente também aparece em vários lugares, aparece na casa de pessoas também, que eu já vi essa pergunta, e às vezes é para amparo, ou às vezes é porque sem querer a gente aparece na casa daquela pessoa, ou talvez inconsciente, ou né, a gente descobrir ali, tentar entender a nossa intuição, por que a gente está ali, mas faz parte. Quando a gente se percebe nisso, por exemplo, na casa de alguém, como foi o meu caso, e pode ser o seu, é simplesmente a gente sai, pede desculpa, pede licença, sai e tá tudo certo, isso pode acontecer. Em relação à nave, gente, olha como é a interpretação. Se eu não tivesse visto pessoas dentro de lá, eu ia achar que era uma espaçonave, que era né, um objeto não identificado. Mas pelo formato, analisando depois, né, que eu vi a princípio, parecia ser um aerobus. Eu lembro também já ter andado num aerobus há muitos anos atrás e ele tinha um formato parecido. Só que o aerobus onde eu tinha andado era um círculo, era tipo uma bola. Cabia mais ou menos uns 3, 4 pessoas. E nesse cabia um pouquinho mais. Por que ele estava coletando as pessoas? Não sei, a gente não conseguiu identificar. Mas eu queria que você comentasse aqui o que você achou dessa experiência e o que você, se você já teve, né, uma experiência com Aerobus, se você já andou dentro dele, porque eu acredito que era um Aerobus e que a água era como se fosse um combustível, porque pelo que eu vi, né? Mas é aquilo, a nossa interpretação, a gente tem que deixar sempre aberto novas informações e fica aqui o relatinho para vocês. Então, beijo e ótimo dia. Tchau, tchau, gente.